bem-vindos a mais essa entrevista. Essa hoje sobre hortas caseiras. E ó, já vou dar uma dica para quem acabou de entrar, hein? Anota essa frase. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Por quê? Vocês têm que anotar isso? Porque vocês podem ganhar um curso de graça. Vocês podem escolher, inclusive, a novidade de hoje é essa. Vocês podem escolher o curso que quiserem no Namu e anotando essa frase, juntando com a frase de sábado, vocês mandam um e-mail pro Namu com essa frase completa e a primeira pessoa que mandar ganha o curso inteiramente grátis e a sua escolha. E a entrevista de hoje, pessoal, é com a Lê Narra. Ela é especialista em hortas caseiras. Olha que bacana. E com essa história da gente não poder sair de casa para fazer compras, para tudo mais, ter uma horta é uma mão na roda, viu? Vou te falar que eu tô delirando com a minha. Nunca fui tão ativa na horta. Oi! Então, e aí, ó, mais uma dica, hein, pra quem entrou agora, não se esqueçam, toda conquista começa, foi a frase da live passada, e a frase de hoje é com a decisão de tentar. Junta essas frases, anota, manda pro Namu no próximo sábado, quando eu soltar a terceira frase e última, e aí você pode escolher um curso inteiramente grátis. Uhul! A Lê entrou aqui, vamos entrevistá-la. Eu quero saber quem tem horta ou quem gostaria de ter, de todo mundo que está nos assistindo, quem gostaria de ter uma horta em casa ou tem. Quem mora em apartamento pode contar com a ajuda da Lê, viu, gente? Para essa hortinha. Porque ela é super especializada nisso. Só falta me convidar aqui, quer dizer, eu te convido? Não, você tem que mandar uma solicitação, Ale. Quem tem horta em casa, galera, eu quero saber, ou quem gostaria de ter, quem tem muitas dúvidas sobre isso. A gente vai falar sobre vários detalhes de uma horta em casa. Deixa eu achar a Ale aqui, que é ela que vai falar, porque ela é especialista nisso. A pessoa trabalha com isso há 1000 anos. Cadê você, Alezinha? Me manda uma solicitação aqui pelas duas carinhas e a gente entra contigo ao vivo e a cores. Aê, garota! Deixa eu tocar aqui. Que honra, hein? Ter uma pessoa especializada em horta para responder todas as nossas dúvidas. Oba! Oiê! Bem-vinda, amada! Oi, Gabi, tudo bom? Tudo, e você? Seu áudio tá alto aí, galera? Vocês estão ouvindo? Tá bom? Estão ouvindo? Tá todo mundo ouvindo Eu tô. aí? Tá. Todo mundo ouvindo, né? Ó, e eu quero saber quem tem horta em casa ou quem gostaria de ter. Você também, né, Ale? Aham, sim. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai falar hoje, galera, sobre... Bom, primeiro eu vou apresentar a Lê. Ela é uma pessoa muito querida, uma parceira do Namu. Ela tem um curso de hortas caseiras, agroecológicas, sustentáveis. Isso. E ela garante que mesmo num apartamento, mesmo num local pequeno, você consegue ter as suas plantinhas para comer sem ter que ir no supermercado, sem ter que pirar na higienização, né, Ale? Sim, Gabi, quer que eu mostre aqui como é que eu fiz? Eu quero, vamos ver, Tá. gente. Eu não tô em São Paulo, né? Eu tô em Santa Catarina, tenho uma casa aqui e eu vim aqui passar enfim, o isolamento, porque aqui já é um lugar isolado, né? Mas aqui eu não posso plantar no chão também, porque o solo daqui é muito úmido, tá? Então, o que eu faço aqui, eu faço do mesmo jeito que eu faço em São Paulo, tá? Que é em caixotes e engradados. Então, olha esse engradadinho aqui, tá vendo? Olha, galera. Eu consegui isso aqui no depósito no galpão de reciclagem. Aqui tem um galpão de reciclagem bem grande e isso aqui tá cheio lá. Então tu compra deles, né? Material reciclado, é uma maneira baratinho, é uma maneira de reutilizar o que seria posto, enfim, seria descartado. E o que é isso aí, essa plantinha que eu já tô vendo plantadinha aí, pronta para colher? Essa aqui é morango. Não, essa não dá para colher ainda. O morango isso, gente. Você tem o seu morango orgânico em casa. O morango é um dos alimentos que mais retém agrotóxico, né? Isso mesmo, exatamente. Então aqui eu tô
o morango é uma planta de ciclo mais longo, né? A gente planta agora e começa a colher lá por junho, né? Julho, agosto, ele vai entrando até na primavera, mas eu planto coisas de ciclo curto. Então aqui a gente tem alface, aqui tem uma couve, aqui outros alfaces, esse pequenininho aqui, dá para ver o pequenininho, deixa eu ver. Aqui é rúcula. Cadê? Aqui é rúcula. Incrível! E aqui é um tomatinho bem pequenininho. Olha E isso, aí, gente. Em um caixote ela conseguiu pôr alface, rúcula, é, tomate. Meu Deus. outra Dá coisa que essas dá para dicas fazer. todas. Ah. Então, outra coisa que dá para fazer é aqui, ó, tá vendo? Garrafa PET das grandes, né? A gente corta no meio, tem que fazer furo embaixo, né? E aí, isso daqui é milho. Esse sim eu vou transplantar, vou botar direto no solo. Que bacana, gente. Privilégio mesmo, né, Cida? E olha só, a gente vai falar sobre como que é possível, se é possível plantar com sobras de alimentos. A gente vai falar dos cuidados, a gente vai falar sobre quem tem pets, cachorros, gatos, como que a gente se protege, compostagem, como escolher o que consumir, o que plantar. Vamos falar sobre tudo isso, tá, galera? Mas primeiro, Ale, eu queria que você explicasse o seu curso de hortas caseiras no NAMU, se a galera tiver interesse. Porque tem duas coisas. Uma é um curso que a gente vai premiar nessa live, juntando com a frase da live anterior e com a da próxima. Você pode escolher, tenho certeza que vão escolher um curso de horta caseira. Mas conta um pouquinho lá, Ale, como é. Então, o curso é Hortas Caseiras Agroecológicas, tá? Porque a agroecologia a gente trabalha com os ciclos da natureza, né? Então a gente não usa nada químico e nada que seja forçar a natureza para fora dos seus ciclos. Então a gente aproveita os ciclos da natureza para plantar. Então, por exemplo, essa coisa que vocês viram no caixote tem várias espécies, né? A natureza é assim, a natureza ela não tem monocultura, não existe monocultura na natureza, nunca você vai chegar num lugar que é um ecossistema natural e vai ver uma espécie só, né? Então a gente procura repetir isso. Outra coisa que vocês viram, não sei se vocês repararam, que a terra, o solo, nunca está exposto, sempre tem matéria seca, matéria orgânica seca por cima, né? Isso é uma das coisas também do ciclo natural. Nunca tem solo exposto, porque o solo exposto ele vai ficar ressecado e o sol ele é bactericida, então ele atrapalha os micro-organismos que são os responsáveis pela nutrição do solo, né? Por desmanchar a matéria orgânica e voltar o nutriente para o solo. E aí, Gabi, tem outra coisa também. Bom, essas coisas todas que eu falei aqui, que eu mostrei, a gente ensina a fazer no curso, né? Tem uma aula que eu ensino passo a passo a transformar um caixote num canteiro. Eu falo da importância do sistema de drenagem. Então, aquela coisa que eu falei dos furinhos embaixo, né? Ali da garrafa PET. Tem uma aula que a gente transforma um pallet numa horta vertical. E essa coisa da agroecologia, ela também tem um negócio sobre o consumo, sabe? Porque é assim, quando a gente pensa em agroecologia, a agroecologia é uma alternativa à agricultura convencional. A agricultura convencional no Brasil, ela é muito baseada, o agronegócio, né? Ela é muito baseada em monoculturas, grandes extensões de terra, né? E isso não é sustentável. Essa é uma cadeia que é insustentável desde o começo até o fim, né? Então, quando a gente fala em agroecologia como uma alternativa sustentável, não é só para a gente fazer horta na nossa casa, assim, é para alimentar o mundo, entendeu? Então, o objetivo é a gente conseguir substituir o sistema alimentar agroindustrial que a gente vive agora, que é aquela coisa, né? Os alimentos vêm de lá, de longe, eles são transportados por longas distâncias. É uma agricultura... A gente não sabe se quem manuseou tem coronavírus, se passou, se espirrou em cima daquele alimento, aí você taca coisa para limpar, e aí você se intoxica com os químicos, né? Então, a gente compra orgânico e taca na água sanitária. Pois é. Então, assim, é uma agricultura altamente baseada em insumo químico, né? E altamente petróleo dependente, né? E aí isso não é sustentável, não tem como isso ser sustentável, né? Então, quando a gente fala em uma alternativa agroecológica, significa também a gente que pode escolher onde e o que
consumir, a gente começava a valorizar os circuitos curtos, ou seja, comprar o mais perto possível do seu agricultor. Então, é identificar um agricultor e conseguir, né? Em São Paulo tem várias alternativas, tem institutos de comércio justo, tem entrega de cesta de agricultores agroecológicos, tem grupos de consumo responsável. Então, isso também. Aí tem uma das aulas, acho que é a última, que eu falo sobre, não chega a ser uma aula, mas eu falando, mas que fala sobre isso, como é que a gente pode ser um suporte, né, fomentar esse tipo de agricultura que é mais sustentável para o planeta e mais saudável para nós. Gente, ela falou que não é uma aula, todas as dicas dela é uma aula, não tem jeito. E o Marcos Negri está nos ajudando aqui, falando sobre as formigas, respondendo algumas perguntas para as meninas, mas elas estão querendo saber sobre formigas, como que a gente... Bom, e aí eu já vou juntar numa outra pergunta que tinha aqui, que são os insetos, as minhocas, como que a gente usa ou a gente não usa esses bichinhos, né, dentro de uma horta em casa? Então, é que é o seguinte, né? A natureza ela é cheia de criaturas, né? Não dá pra gente, assim, quando a gente fala em uma produção agroecológica, nem que seja uma hortinha em casa, não dá pra gente decidir quem pode estar e quem não vai estar, entendeu, né? A gente abre um biossistema e os seres vão se chegando, né? Aí o que acontece? Como é um biossistema criado por nós, né? Então, por exemplo, na minha casa não tem o solo no chão, então é tudo em vaso, né? Então, o sistema às vezes ele fica desequilibrado, porque a gente está escolhendo as coisas que vêm. Então, às vezes aparece um insetinho demonstrando que o teu sistema está desequilibrado, né? O Marcos, que está aqui, que é meu amigo, né, Marcos? Me ajuda aqui também. E aí o que acontece é o seguinte, a gente tem que equilibrar o sistema. Como é que a gente equilibra o sistema? Trazendo mais biodiversidade, então plantando mais variedade de coisa. E assim, sempre que tem alguém sendo comido, é porque aquela planta está fraca, tá? Ela está fraca. Ela está sem nutriente, ela está fraca ou ela está doente. O que tu tem que fazer? Adubar. Então, primeira coisa, assim, tem um pulgão comendo minha couve. Primeira coisa, adubo orgânico, né? Compostagem que faz em casa, humus de minhoca, né? Tu vai primeiro trazer nutrição para o solo, que é dali que a planta vai se fortalecer. Que bacana. E fala pra gente, Ale, das possibilidades e das vantagens de uma horta em casa. Eu acho assim, primeiro tem uma coisa que a gente precisa começar a perceber a abundância do planeta, tá? E quando a gente vive numa cidade e só a gente enxerga, a gente desaprendeu a reconhecer alimento que não esteja na prateleira de um mercado com uma etiqueta de preço, tá? E aí, tu começar a cultivar qualquer coisa em casa, ela começa a nos despertar para isso, que alimento tem em tudo que é lugar. A gente mora num planeta abundante e num país tropical, sabe? Tem comida em tudo que é lugar, só que a gente ficou cego para a comida da natureza, a gente só enxerga a comida que compra. Então, tu começar uma horta em casa, começa a despertar isso em ti e começa a despertar a consciência sobre o teu lugar como humano dentro da natureza, sabe? Porque a gente vira agente das maravilhas do planeta, né? Então, tu começa a cultivar ali. A primeira vez que eu fiz uma colheita em casa, nossa, eu ficava super emocionada, assim. E eu pensava, né? A gente pensa assim, fui eu que fiz. Daí eu pensei, não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu só ajudei, eu só trouxe aquilo. Eu sou natureza também. Eu botei aquilo aqui para que aquilo viesse sozinho, né? Sozinho não, porque a gente nunca tá sozinho, né? Então, assim, a gente é parte desse grande ecossistema que é o planeta Terra, assim, né? Então cultivar comida em casa começa por aí, Gabi. Daí tem as outras coisas, claro. Daí vai ser um prazer quando tu pega ali uma plantinha que tu plantou e tu colhe, tu usa na tua comida, é um negócio muito... É uma sensação muito, muito de autonomia, né, menina? Exatamente. Agora, as pessoas querem saber como começar, as pessoas leigas, tá? Que estão chegando aqui. Obviamente tem o curso da Alê, gente, no Namu, que ela explica passo a passo desde o início, mas tem gente perguntando aqui sobre colocar as cascas de alimentos para adubar o solo.
as sementes, né? Por exemplo, eu comi um melão, aí eu vou lá e pego a semente do melão e taco na terra e jogo água. Explica um pouquinho aí pra gente, Ale. Assim, ó, os resíduos, porque o que que acontece? Na natureza nada se perde, né? A gente recicla matéria orgânica. É mais fácil reciclar matéria orgânica do que aquilo que a gente chama de recicláveis, né? Que é garrafa PET, lata, vidro, né? Então, o que que a gente pode fazer para reciclar a matéria orgânica? Uma das maneiras é fazer uma compostagem, né? E tem vários sistemas de compostagem caseira. No curso Horta Caseira Agroecológica eu falo também. Mas basicamente tu vai criar um sistema. Eu tô indo aqui para mostrar minha composteira aqui, ó. Oba, olha Essa isso, aqui, galera. essa é a minha composteira aqui. Ele é um Folha sistema seca aberto. por cima. Ela é um sistema aberto, que significa que ela não tem tampa. Ela não é. Sistemas fechados, por exemplo, compostagem em balde ou minhocário são sistemas fechados. Esse aqui é um sistema aberto, tá? Então ele tá aqui. Aqui eu vou mais ou menos, sei lá, 2 vezes por semana. Jogo os resíduos da minha cozinha aqui. Então aqui vocês estão vendo, por exemplo, ó, um pedaço de batata doce, uma casca de cebola, né? Eu vou colocando aqui, depois eu ponho a matéria seca em cima. Então A matéria seca, né? a compostagem é feita de matéria orgânica úmida, que são os resíduos da cozinha, e matéria orgânica seca, que são qualquer coisa que é natural e que está seco. Então aqui eu uso folhas de árvores, porque eu moro num terreno que tem árvores e que as folhas caem, e bananeira, porque aqui tem bastante bananeira, então folha de bananeira. Quem está em casa pode usar serragem, palha da feira, folha também, porque geralmente quem mora na cidade mora perto de lugares, árvores na calçada, a gente vai e cata as folhas. Em São Paulo eu canso de fazer isso, né? E Ale, então, aí como que a gente usa essa matéria orgânica? A gente pega com a folha e tudo e joga na terra? E depois a gente vai falar de plantinhas pequenininhas, viu, gente? Ervas para plantar em apartamento, coisas para quem não tem esse espaço aí. Essa compostagem, ela demora mais ou menos uns 2 meses para ficar pronta, né? E isso é o adubo orgânico, né? Que a gente faz uma mistura para fazer o substrato de plantio. Ai, meu Deus, a água está escorrendo há horas aqui. A gente faz uma mistura para fazer o substrato de plantio, que é mistura terra com composto com areia. Mas, nesse momento atual, eu estou propondo que a gente faça com o que a gente tem em casa. Então, se você tem uma composteira em casa, planta direto no composto. Ou mistura esse teu composto quando de repente tu já tem algum vaso em casa que a planta não morreu já, ou tá velha, a terra tá aquela terra seca, dura, né? Mistura com composto, né? Então, assim, existe uma receita básica que é a ideal, né, de substrato de plantio, mas a gente adapta. E começar a plantar é muito isso. Tu vai fazendo e vai experimentando. E ver o que dá certo. A gente erra um monte de vezes, mas cada erro ensina pra gente alguma coisa, né? Claro, claro. E vamos falar dos apartamentos. Depois o Marcos pediu para falar dos fungos e bactérias na compostagem, mas vamos falar dos apartamentos pequenos que não bate sol. É possível, Ale, ter uma horta num lugar desse? É muito difícil não bater nenhum sol, tá? Assim, umas 2 horas de sol por dia, talvez bata. Dentro de casa, digamos, não precisa nem ter fora, porque tem muita gente que faz horta no parapeito da janela, sabe? Então, assim, bate sol algumas horas por dia, bate sol, a gente faz a horta no parapeito da janela. E aí, assim, aí de novo, tem que tentar e ver o que dá mais certo, né? Então, geralmente, pode plantar cebolinha, salsinha, tomate, e isso, mesmo, por exemplo, se você compra uma muda de cebolinha e de salsinha já crescidinha, daqui a pouco você começa a colher. Então, mesmo que a planta não dure muito, porque não vai ter muito sol para ela, alguma colheita você vai ter com um negócio que você plantou em casa. Que bacana, muito legal. Aí, o que você sugere, além dessas que você falou? Tem ervas, hortelã, qual que é o tamanho do potinho? Pode ser num vasinho pequeno?
Então, o que pode ser, o tamanho do pote é mais ou menos proporcional ao tamanho da planta, né? Então a gente vê que Legal. aquelas plantas que são rasteiras ou que não crescem muito para cima, elas podem crescer num pote, num vaso mais ou menos assim, ó, desse tamanho. Peraí. Um vaso mais ou menos desse tamanho, dá para plantar alface, dá para plantar rúcula, dá para plantar morango, né? Ó, o tamanho Olha que dele incrível. comparado com a minha mão, assim, ó, tá vendo? A minha mão é pequena, né? Não é nem um palmo, né? Então, isso aqui, Que plantas bacana. que não tem um sistema de raízes muito longos, salsinha, cebolinha, rúcula, morango, alface, poejo, orégano, hortelã. Hortelã gosta de se espalhar, então ela não gosta muito de vaso. Hortelã é melhor se for numa jardineira ou se for direto no chão. Entendi. E a Raquel perguntou como evitar o surgimento de mosquito na compostagem. Sempre cobrir com muita matéria seca, tá? Matéria seca é o que impede os mosquitinhos de chegarem muito perto, mas assim, sempre pensando que é um processo de decomposição, né? Vai ter esses pequenos seres fazem parte disso, né? O Marcos falou que ia falar de fungos e bactérias e micro-organismos, sim, porque assim, a compostagem, isso é uma outra coisa. Nem sempre precisa ter minhoca, tá? A gente associa a compostagem com minhoca por causa dos minhocários. Mas existe compostagem sem minhoca, gente. Não precisa botar as minhocas, entende? Aqui, como eu estou compostando no chão, talvez apareçam minhocas, tá? Mas não que eu tenha visto até agora. Então, quem faz esse trabalho são fungos e bactérias, são os micro-organismos. E todos os outros organismos. Tem mosquitinho aqui também, entendeu? Mas se tiver uma superpopulação, é porque a gente está botando pouca matéria seca. Então, sempre por cima, a última camada da compostagem, matéria orgânica seca. Bacana. E a higienização, Ale, dos produtos, das plantinhas que a gente colhe em casa, obviamente não é a mesma coisa que, né, do supermercado. A gente não precisa tacar água sanitária para limpar. Eu lavo com água e ponho um pouquinho de vinagre, assim, deixo de molho com um pouquinho de vinagre, tá? Agora, tem gente que cuida, que faz do mesmo jeito, por exemplo, botando hipoclorito, né? Uma solução de água com hipoclorito. Quando a gente planta na cidade, assim, em São Paulo, tem que cuidar com a questão da fuligem, né? Então, tem que ter um pouco mais de cuidado na higienização, Na né? produção, né? Exatamente, é. Entendi. Estão gostando, galera? Porque eu tô tirando várias dúvidas, viu? Que bom. Então, surgiu uma pergunta aqui para quem tem cachorro, pet em casa. Bom, eu É. acho que é ensinar, né? Ensinar, exatamente, ensinar, botar, de repente, fazer uma cerquinha ali, entendeu? Para o cara não chegar muito perto, né? Tá. Aqui, por exemplo, esses canteiros que estão aqui no chão, os meus gatos começaram a querer subir, mas eles não fazem nem xixi, nem cocô, nem nada, só que de vez em quando começa a pisotear minhas plantas. Aí eu tenho que ficar de olho e tirar eles dali. Que legal. Ah, gente, é divertido, né? Imagina sua criança indo lá e comendo uma plantinha, nha, nha, né? É muito Nossa, legal. muito massa. Meu filho já fez isso, ele ajuda a plantar, agora ele quer plantar cacau para colher chocolate. Ah, que massa! Outra coisa, Ale, como conservar esses alimentos? Então a gente pegou ali, obviamente com a hortinha em casa, você pega o que você vai usar. Mas vamos supor que você teve que ir no supermercado, né, higienizou e tal. O que você recomenda para conservação? Saquinho Ah, de, plástico? O que... Depende, assim, as folhosas, o que eu costumo fazer, eu lavo, seco direitinho, né? Deixo secando no ar e de repente passo, né? Se tiver muito molhado e eu quiser guardar, seco com pano de prato, assim, e eu coloco num Tupperware na geladeira e sempre tentando proteger o Tupperware, assim, botando ou um guardanapo dentro ou aquelas toalhas de papel, assim, para folhosa. Às vezes a tua geladeira tá muito gelada e a folha é muito sensível e ela vai acabar melando, assim. Então protege com uma toalha de papel ou um pano de prato. Entendi, entendi. E, galera, eu quero saber quem quer começar uma horta do zero, quem não tem horta em casa, nunca teve. Ale, qual que é o primeiro passo, assim? Por exemplo, essas sementes que eu falei, né? Pegar uma sementinha de uma fruta que você comeu, alguma coisa. Funciona você guardar isso, secar?
Sim, ó, aqui, por exemplo, ó, isso aqui é semente de berinjela, tá? Então, assim, ontem a gente foi cozinhar a berinjela aqui e tinha uma delas que tava já passadinha. E eu abri e tinha, assim, um monte de semente. Isso aqui até não é nem metade do que tinha na berinjela, tá? Então, o que que Aham. você faz? Você vai raspar, tirar as sementes da berinjela, dar uma lavada, botar num copo com água, deixa de molho um pouquinho, só para soltar aquela pelezinha. Depois você passa numa, como é que se chama? Uma peneirinha? Isso, passa numa peneirinha para escorrer a água, né? E escorrer uma eventual pelezinha que tiver junto, pelezinha que eu digo da própria fruta, né? Hortaliça. E aí você põe num pratinho e deixa secar, de preferência na sombra, né? Daí ela vai ficar soltinha assim, ó, tá? E isso aqui você pode guardar ou num vidrinho ou num plastiquinho, mas se você quiser plantar na hora, não precisa fazer isso, não precisa lavar. Pode Ah, é? simplesmente, pode pegar e plantar direto, assim. Então, coisas que são comuns a gente ter em casa e que dá para pegar a semente. Tomate, e tomate é um negócio que cresce adoidado, assim, né? E que também retém muito agrotóxico, né? Tomate, Isso, morango é, são frutos que realmente a gente seria bom plantar em casa, ter em casa. exatamente. E tomate, assim, ele cresce muito fácil, tanto que na compostagem, às vezes, volta e meia tem tomateiro, que fica, né? Tu coloca o tomate na composteira e ele cresce. Então, maracujá é uma trepadeira, né? É uma coisa bonita para ter, por exemplo, numa sacada, assim, numa varanda, né? Que ele vai subindo. É, Então, a berinjela, tomate, maracujá, que mais que dá? Abóbora é bem legal e é bem fácil também para fazer isso. Que Que legal. mais? O Marcos sugeriu aqui pimentão. Pimentão, isso aí, bacana, massa. É, e dá para plantar direto, Ale? Você pegar o pimentão, por exemplo, enterrar e vamos ver o que dá. Ó, a Dani tá perguntando aqui se consigo plantar tomate num caixote em AP. Consegue. Só tem que botar perto do sol, tá? Eu já vi uma foto de uns tomateiros enormes que a pessoa tinha dentro de casa, encostado numa janela. Então pegava algumas horas de sol por dia. Pode sim, tá? O tomate tem que ter um cuidado, assim, que ele até nasce num vaso mais raso, mas ele vai ter que ter um suporte, tá? A gente coloca um bambuzinho, assim, uma estaquinha do lado dele, porque ele precisa se apoiar em alguma coisa para continuar crescendo, senão ele cai. Que Dá para legal. plantar as sementes de abóbora? Dá para plantar sementes de abóbora. E aí depois, isso que tu falou, se dá para plantar o pimentão, melhor não plantar o pimentão inteiro, né? Tira as sementes e coloca as sementes na terra. E o tomate, é a sementinha também. Mas o tomate, assim, é por isso que eu falo, assim, que na compostagem a gente põe uns pedaços de tomate, né? E aí ele acaba desmanchando o resto ali e a semente germina. Entendi, que bacana. E estão perguntando aqui sobre orgânico, né? Se você tira a semente de um alimento que já passou por agrotóxicos, né? Se você compra alguma coisa, ele é considerado orgânico. Quer dizer, você pode plantá-lo orgânico se você não adicionar agrotóxico. A semente não vai ser orgânica. Então, por exemplo, não dá para vender uma semente como orgânica se ela veio de uma planta que não é orgânica. Mas à medida em que você planta e aí você não usa mais nada, o que vai produzir ali vai ser orgânico, entendeu? Que bacana. O Ale, e frutas? É mais complicado, né? Porque, por exemplo, manga, isso tudo você precisa de lugares grandes, mas quem tem um lugar grande, né? Quem tem um Aham. espaço maior, dá para plantar de tudo, né, Ale? Dá, assim, manga e abacate são árvores enormes, né? Então, Enormes. Demora E aí, muito. é. E aí também tem a questão assim, várias das frutas que a gente compra no mercado, elas podem ser de variedades que elas não vão, por Crescer no exemplo, Brasil.
Assim, não, tem a questão dos transgênicos, né? Os transgênicos, a semente deles não é fértil, digamos. Então, por exemplo, o milho transgênico, a maior parte do milho que existe no Brasil é transgênico. Se você planta um dente de milho, não vai acontecer nada, entendeu? Porque a transgenia é feita assim. Então, essa é uma outra forma de aprisionar um agricultor, porque ele não pode produzir suas próprias sementes. Ele tem a cada safra que comprar sementes e comprar junto com as sementes o herbicida, o agrotóxico, o não sei o quê. E aí, então, o milho, que é massa no Brasil, a gente consegue em feira de troca, é o chamado milho crioulo, né? Que é o milho que não é transgênico e que as populações tradicionais usam, colecionam e trocam, né? Que bacana. Isso é bem legal também, você começar a trocar com seu vizinho, né, gente? Você planta, vamos supor que ele tem um quintal. Sugere para ele plantar alguma coisa, né? E É, aí vocês podem fazer essa troca. Eu já troquei limão, já troquei hortelã, coisinhas aqui com a vizinha. E é sim. super bacana, né? Assim, é isso, né? A gente não precisa fazer tudo, a gente faz alguma coisa, o outro faz outra e a gente vai trocando. Exatamente. Ale, É. conta um pouquinho do seu trabalho. O que que você tem feito? Deixa as pessoas te conhecerem melhor. Ah, e Bom, antes disso, deixa eu só falar a frase de novo, ó. Para quem juntar com a frase da live passada, pode ganhar um curso do Namu, é só mandar pro e-mail do Namu que está divulgado aí. Com a decisão de tentar. É a segunda parte da frase, hein, gente? É um jogo isso, viu, Ale? tá, achei legal. Bom, eu sou jornalista, né? E eu sou jornalista especializada em agricultura sustentável. Eu escrevo sobre sistemas alimentares, alimentação política e métodos de agricultura sustentável para vários veículos. Escrevo no meu blog e tal. Eu dou oficinas, né? Então tem essa oficina online, eu dou oficinas presenciais também, que estão suspensas agora, né, gente? Porque para todo mundo ficar em casa direitinho. Esse ano eu comecei um mestrado em nutrição e saúde pública na Faculdade de Saúde Pública da USP, em que eu vou estudar isso, a transição agroecológica e a transição do sistema alimentar. Então, é desde a produção até o consumo, como é que a transição de uma fomenta a transição da outra, assim, porque isso é uma coisa que é consenso na literatura científica, que o sistema alimentar precisa mudar. O sistema alimentar que a gente tem hoje em dia é um sistema alimentar mundial, né? A gente come praticamente a mesma comida em todos os lugares do mundo. É uma comida altamente processada, encaixotada, que viaja pelo mundo inteiro, né? Então, inclusive agora, agorinha, nesse exato momento, está tendo uma live sobre segurança alimentar em tempos de Covid, né? Porque se tu tem um sistema alimentar que ele é tão globalizado desse jeito, se alguma coisa acontece, né? Que nem eu costumo dar o exemplo da greve dos caminhoneiros em 2013, vocês lembram? Pois é. Que quem morava em São Paulo começou a ver desabastecimento, porque a gente é tão dependente de transporte por longas distâncias e de empresas, né? Porque quem está nos alimentando quando a gente compra comida no supermercado são as grandes empresas alimentícias transnacionais, né? Então, e isso aí é baseado numa agricultura que está acabando com os ecossistemas, está acabando com o meio ambiente, que tem uma pegada hídrica enorme, que tem uma pegada ambiental, né? Que todo mundo já deve ter visto as fotos da Amazônia cortada para plantar soja, né? E sempre lembrando que aquela soja, ela é exportada para virar alimento para gado, tá? Não é o que os vegetarianos comem, não é culpa dos vegetarianos, entendeu? Então, assim, o sistema alimentar precisa passar por profundas transformações, né? E é isso que eu quero estudar, assim, como é que nós vamos fazer isso, porque daí a agricultura tem que mudar, a produção tem que mudar e o consumo tem que mudar, e as coisas andam juntas. Que bacana, né, gente? É tudo humanidade, né, Ale? A gente tem que lembrar disso. E a gente Exato. detonando essa unidade, É. galera, não sobra nada. E eu quero lembrar, assim, Gabi, assim, que a gente que está ouvindo isso aqui, né, a gente tem condições de fazer escolhas. Tem gente que não tem condições de fazer escolhas. Eu estou supondo que todo mundo aqui tem condições de escolher, tá? E que pode escolher comprar num lugar ou no outro, pode escolher comprar um alimento ou outro. Então, que a gente exercite esse poder de escolha para fortalecer cadeias de relações, redes de relações
que sejam sustentáveis. Então, a gente que pode, vai comprar do pequeno produtor familiar, agroecológico, para reforçar, para solidificar o trabalho dele, para que a comida que ele produz seja acessível para mais gente, né? Porque essa história que orgânico é caro, depende de onde tu comprar, né? Então, assim, se você comprar o orgânico do Pão de Açúcar, desculpa citar nomes, né? Mas, assim, de grandes redes varejistas, vai ser caro mesmo, porque o orgânico deles virou uma, né? Foi absorvido pelo Um mercado, é luxo, mais... né? Um Exatamente, glamour, assim. e daí, sempre lembrando que comida acessível é comida planta e comida que tem a rodo no Brasil. Então, né, feijão, arroz, fruta, verdura, legume, né? Não precisa ir muito longe, não precisa comprar produto, sabe? Não precisa comprar caixa, entendeu? Né? Não precisa comprar marca, etiqueta, né? Não, não precisa. Mas esses produtos, tipo arroz, feijão, que você falou, que são bem complicados da gente plantar na nossa hortinha caseira, né, Ale? O que você sugere, assim? Ó, sabia que o maior produtor de arroz orgânico no Brasil é o Movimento do Sem Terra, né? Eles são o maior produtor de arroz agroecológico orgânico do Brasil. Acho que a marca se chama Terra Viva, né? Então, comprar é procurar isso, é procurar os agricultores familiares, os agricultores do Brasil que estão produzindo isso. Feijão também. Feijão é uma cultura que tem muito em roças pelo Brasil afora, né? Então, é aquela coisa que eu falei lá no começo. Identificar feiras agroecológicas, produtores agroecológicos próximos e comprar deles, né? Então, por exemplo, em São Paulo tem assim, Instituto Feira Livre, o Armazém do Campo, que é do MST, ali na Barra Funda, tem grupos de consumo responsável, tem CSA, que é comunidade que sustenta a agricultura, e tem feiras agroecológicas, né? E assim, até a feira livre comum, tá? Tu não vai conseguir alimentos sem veneno na feira livre comum, mas se tu não consegue acessar nenhum desses outros, até a feira livre é melhor do que comprar de uma grande rede varejista, porque tem menos passos entre o agricultor e você, entendeu? Tem menos atravessador no meio e não tem uma grande rede varejista lucrando com aquilo, porque a gente sabe que as grandes redes varejistas têm um grande poder de negociação. Então, eles apertam tudo que dá, e o agricultor, quando o agricultor familiar tem acesso a uma grande rede varejista, ele é o que ganha menos em todo esse processo. E as pessoas estão dando dicas aqui, gente. Ó, a Kátia, por exemplo, falou do Instituto Chão. Eu vou muito lá. Isso. A Kátia é uma professora de yoga que eu amo. Bom, e vamos só retomar para quem entrou agora, que entrou bastante gente. Qual que é, Ale, o que a gente pode plantar em casa? Por exemplo, a Ora Pronobis é uma planta super nutritiva e que é fácil, né? Só não é super fácil colher. A mão você rola os espetos na mão. A Ora Pronobis é difícil de fazer o manejo, de colher, porque tem muito espinho, mas ela pega super fácil, assim, né? Se vocês conseguirem uma estaquinha de Ora Pronobis desse tamanho, é só enfiar na terra que ela vai enlouquecidamente. E é uma folha que tem muita proteína, ela é muito boa, ela é muito nutritiva. Para os vegetarianos de plantão, substitui bastante, bastante a carne. O que mais? O que mais que a gente pode plantar, você acha? Que é nutritivo, que é o tomate mesmo, né? Eu vou assim, ó, do que eu gosto de comer e o que eu uso mais em casa, né? E aí faz uma mistura de ciclo curto com ciclo médio, né? Então, plantas de ciclo curto que tu vai colher ali 40 dias, 45 dias, tipo alfaces e rúcula. Rúcula é muito fácil, tá? Recomendo para quem está começando plantar rúcula. Ela germina fácil, ela cresce fácil, ela é resistente. Alface é um pouquinho mais chato, porque o alface, ela é uma cultura de climas temperados. Então, por exemplo, o alface no verão, ele vai melar inteiro, assim, tem que ter um super cuidado, né? O tomate... É mesmo, para o inverno agora, se quiser dar dicas para a estação agora, que vai entrar. Pro inverno. O morango é bom. É que assim, ó, o inverno da gente tá bem
Estranho, né? Tá lindo. É, eu não sei como é que vai ser, se vai ter inverno esse ano, né? Porque assim, as temperaturas elas estão bem loucas, né? É, então, mas assim, tem que ver. E tem um negócio chamado, acho que tem no blog da a Isla Sementes é uma produtora de semente que eles têm, é muito tradicional no Brasil, muito antiga, e eles têm uma linha sem defensivos, tá? Que é semente que não foi tratada com nada, né? Então ela não é orgânica, mas ela é sem defensivo. E E no eles seu têm um. curso do Namu, você dá essas dicas também, Ale? Sim, aham, tá. Boa, Mas eles têm um blog, porque assim, eles todo mês eles publicam o que que dá para plantar este mês, boa, entendeu? E ótimo. mais ou menos isso. Então, é assim, aprender sobre as plantas, né? Porque, assim, no meu curso, Gabi, eu ensino as pessoas, eu dou o básico, as instruções para as pessoas começarem a aprender, sabe? É um Porque, curso que eu assim, fiz, viu, gente? Eu amo esse curso do Namu. É um dos que eu mais gosto. Eu fiz, eu plantei e eu tô aqui, ó, como conselheira. Façam, é muito bom esse curso da é. Porque aí tu consegue ferramentas para começar e para saber, porque assim, horta é um negócio vivo. Então, eu sempre digo, não é que nem matemática, que 2 mais 2 é igual a 4, tá? Às vezes tu planta morango e vai nascer um caruru ali do lado, né? Caruru é uma punk, né? Uma planta alimentícia não convencional, né? Então, assim, a gente tem que ir fazendo e aprendendo no fazer, assim, né? A Sim. Joelma está perguntando o nome desse blog. Eu não me lembro o nome do blog, mas a marca se chama Isla Sementes. ISLA. Isla Sementes. É. Tá, bacana. E o Ale, me fala sobre as punks. É muito legal, né? Adoro punk. Tudo que nasce dá para comer ou você tem que ter uma cautela? Tem que aprender, viu? No curso tem uma aula sobre punk. A gente deu é uma das aulas que eu acho mais legais, porque foi na rua, né? A gente saiu perto da minha casa, lá em São Paulo, no bairro de Perdizes, e fomos andando para procurar a planta que dava para comer. E assim, em Perdizes, no meio de São Paulo, tem planta na rua que dá para comer. Então aí entra aquela coisa, como é que a gente vai aprender sobre isso, né? Então, assim, tem gente que sabe muito e ensina muito. Vou recomendar a minha amiga chamada Bruna de Oliveira. Ela é nutricionista, ela é especializada nisso, ela dá altas oficinas também. E ela tem um blog também, ela tem uma. Aqui no Instagram ela ensina um monte. E ela faz um negócio muito legal, que ela ensina a coletar, né? Ela é assim, ela sai perto da casa dela e volta para casa com sacolas de comida, né? Que a Que gente não bacana. acha que é comida. Mas é tipo isso, assim, como é que eu comecei? Eu pegava uma planta que eu não sabia o que era, que tinha nascido na minha horta sozinha, fotografava, mandava para grupos, no Facebook tem uns grupos de identificação de planta. Aí você sabendo qual planta é, você começa a pesquisar se dá para comer ou não. Gente, vira uma família. Olha que É, bacana. Ó, o aham. Moreira tá falando que ele tá lá no Piauí e lá eles têm vários projetos. Ele tá dando várias dicas aqui, gente. Depois corre no Stories aí, no Ah, Stories não, legal. nos Aham. comentários para vocês verem o que ele tá falando. E Ale, bom, já temos 5 minutinhos finais, galera. Se quiserem perguntar alguma coisa, ó, a Ele tá A perguntando, Ellen. Ellen, onde comprar terra? Como, né? Se compra terra? Qual que é a dica na hora de comprar essa terra? Então, a terra é o seguinte, ó, realmente quem não tem terra em casa tem que comprar terra, pelo menos no começo, né? Aí tem um negócio chamado terra vegetal, tá? O substrato de plantio era aquilo que eu estava falando. Eu ensino a fazer um substrato de plantio, que é uma mistura de terra com composto com areia, tá? E aí o que que acontece? Com o passar do tempo, tu vai tendo terra em casa dos teus canteiros. Então, se tu planta se plantas de ciclo curto e médio, vai chegar uma hora que aquele canteiro lá vai desativar, porque tu vai ter feito a tua colheita, tá? O que que acontece? Aquela terra, aquele substrato vai estar exaurido de nutrientes, porque a planta que estava lá comeu todos os nutrientes daquele solo. Aí tu recondiciona o solo. Então, tu pega aquela terra que tu tem lá e vai fazer um novo substrato com aquilo, vai adicionar mais composto, ou seja, tu vai botar os nutrientes de novo naquilo ali e tu vai reutilizar. E aí tu começa a compostar e tu vai ter composto produzido na tua casa também.
Então, às vezes, tu tem que comprar algumas coisas no começo, mas tu começa a produzir tu mesmo esses materiais que tu vai usar. Que bacana, que bacana. Então, gente, não é nenhum bicho de sete cabeças. A Ale ensina com detalhes no curso dela do Namu. Aqui também ela está super acessível. Como que as pessoas te acham, Ale? A Lenara aqui, né? Eu não sei se aparece aí na live, meu. É Aparece, aparece. Alenahra aqui no Sim, sim. Instagram. E aí lá tem os outros links. Tem blog, tem um canal no YouTube também que eu faço uns vídeos. Tem uma série de vídeos sobre compostagens e tal. Tá, tá. A Joelma está falando que você começou a falar das plantas de ciclo curto, alface, rúcula, Uhum. E não falou e das do de ciclo ciclo. médio. É. Isso. Dá essa Por, dica exe... para ela. Por exemplo, ciclo médio, tomate de ciclo médio, berinjela de ciclo médio, a couve. A couve eu já nem sei se é médio ou longo, porque eu vi couve que fica, ela vai crescendo, 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 e tu vai colhendo, ela continua ali, né? Mas cenoura, beterraba é ciclo médio também, demora uns 3, 4 meses, por aí, assim. Tem plantas que são anuais ou perenes, né? Então, por exemplo, um arbusto de manjericão, ele pode ficar 1 ano, 2 anos, sabe? Tu vai fazendo poda, ele vai voltando, vai revivendo. Que bacana, muito legal. E, gente, vamos agradecer bastante essa mulher iluminada, olha, super iluminada, né, Ale? Tão linda. Olha onde ela está. Num paraíso onde ela tem espaço, mas ela já falou aqui que você não precisa ter esse canteiro, esse espaço enorme. Você pode plantar dentro do seu apartamento, gente. Olha que Deixa eu mostrar, eu demais. vou mostrar de novo o que eu mostrei no Mostra. começo, para quem não viu, que são os canteiros. Porque assim, aqui é um terreno, tá? É um terreno normal que tem uma casa no meio. Mas eu não tenho muito espaço para plantar no chão e o solo não é muito bom para plantar no chão, é muito arenoso e úmido aqui. Então eu faço a mesma coisa que eu fiz em São Paulo. Eu planto nos caixotes e nos engradados, né? Então aqui, ó, esse aqui é um balde, que aí tu faz Aí. furo embaixo e ele vira, ele tem uma profundidade super boa. Aqui eu plantei, tem um brócolis que ele tá aqui nessa garrafa PET de 10, acho que era 10 litros, né? Aqui os engradados, 2 engradados que tem morango, rúcula e alface e tomate, né? Então a gente vai aqui os milhos é a única coisa que eu vou botar no chão. E aqui são as sementeiras, né? Os meus berçários. E aí eu tô Oh, é, fofinho. tem uma aula sobre sementeira, que é assim, ou quando a gente começa a plantar, ou tu compra a muda, ou tu vai a partir da semente. Então eu estou usando aqui, ó, bandejinha de ovo, de papelão para fazer sementeiras. Essas são as baby rúculas. Aí, gente, tem aula de compostagem, tem aula de sementeira, tem aula de tudo nesse curso da Lê do Namu. Então vai Isso. lá, escolhe ele, fala, eu quero esse, anota essa frase, hein? Ó, eu vou dar essa dica de novo, hein, galera? Era para eu dar só uma vez. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Anota essa frase, manda um e-mail para o Namu na próxima live, que é sábado, porque tem mais um pedacinho dessa frase. E aí você pode ganhar inteiramente grátis um curso da Lê ou do que você escolher. Amada, muito obrigada. Eu Muito amei, Gabi. Eu que Eu também agradeço, gostei Gabi. muito. Eu tô super inspirada. Eu vou colher algumas Uhum. coisinhas pro meu almoço. Que bom. Eu espero que as pessoas também tenham gostado, se inspirem para fazer as suas hortinhas. E bora lá, gente, passar por essa quarentena com aprendizado, né? Isso Com aí. Uhum. consciência e para Uhum. estar num mundo novo e muito, muito melhor. Isso, massa. Valeu, gente. Beijos, vamos Beijo, plantar. Ale. Obrigada, querida. Tchau. Tchau, tchau.